Boa tarde, gente. Estamos começando mais um Papo na Rede, no dia 3 de dezembro de 2015, numa quinta-feira. A gente está começando esse papo nesta tarde com o Marco Antônio Fiade, um velho amigo das velhas corridas e de muito papo bom que a gente tinha correndo. E o Marco, ele está aqui nessa tarde para repartir um pouco da experiência dele, que foi até Mariana, agora em novembro. E foi como voluntário, a gente queria ouvir um pouco do que foi essa experiência e do que ele viu e, enfim, por conta de toda a tragédia que aconteceu. Boa tarde a todos. Eu sou analista de sistemas por formação. E agora voltando um pouquinho sobre essas nossas diferenças, né? O que me atrai nessa coisa do relacionamento com os corintianos, tão queridos corintianos que eu tenho no meu relacionamento, é que a rivalidade é só no campo, né? Só no campo. Só no campo. É só Só no isso. campo. Então, Você está com essa camisa aí de Minas Gerais, a bandeira de Minas Gerais, que eu acho uma das bandeiras mais bonitas do Brasil, assim, dos estados, até pelo significado da frase que está em latim. Essa liberdade que a gente espera, liberdade plena, né? Independência, vida, autonomia. Mas, Marco, como que foi, primeiro assim, antes de ir lá para Mariana, o que é esse lance de você poder desfrutar um período de férias e descansar e resolve sair aqui de São Paulo, de Ilhabela, para ir lá para um lugar que significa caos, sujeira, sofrimento? Então, a ideia partiu não de mim, né? Eu realmente estou num período de férias, como eu trabalho com projetos de consultoria na área de informática, eu estou numa entre-safra, né, que é normal na minha atividade como autônomo, e eu tinha decidido que eu ia para Ilhabela passar lá uns 10 dias, uma semana de férias. E uma semana antes eu fui almoçar com um grande amigo, o Sobral, e no meio da conversa ele do nada fez a seguinte observação, ele falou assim: puxa, se eu pudesse sair uma semana de férias, eu ia para Mariana para ajudar os desabrigados. Aí na hora me caiu a ficha, né? Eu falei assim: nossa, você não pode, mas eu posso ir por você. Porque me veio aquele sentimento de que eu poderia me sentir muito melhor, né, ajudando as pessoas nesse meu período de entre-safra, do que fazendo algo só por mim, né? Mesmo, por que eu digo só por mim? Porque eu adoro, né, como você falou da motocicleta, né, eu adoro pegar minha motocicleta e pegar uma estrada. Então ir para Minas Gerais, para mim já seria algo incrível, né? E essa sensação, né, de estar fazendo bem para o próximo e tal, que é, né, acima de tudo, acho que uma das mensagens mais importantes e bonitas que Jesus passou para a gente, né, que se a gente estiver amando o próximo, eu acho que a gente já está fazendo muito, né, por nós mesmos, né? Então, assim, foi nesse intuito, assim, não que eu sou eu sou um grande cristão, né, que assim, eu vi a causa e eu resolvi abraçar. Não, eu tive uma inspiração que eu creio como divina, né, porque esse meu amigo, embora não frequente nenhuma igreja, ele é um cristão de fato, né, que ama ajudar as pessoas, ama se dedicar ao próximo e tal, e a inspiração veio dele. Então, assim, nasceu no coração desse meu amigo essa ideia. E acabou acontecendo que eu senti que eu ajudei muito menos do que eu imaginava que poderia ajudar. Porque assim, a primeira coisa que me veio na cabeça era, e eu fiz isso, foi ligar para a Defesa Civil antes de ir para lá, né, para saber com quem que eu vou me encontrar, como que eu posso ajudar. Mas eu já me imaginei lá no meio daquela lama, né, ajudando a limpar as ruas, a tirar escombro, né, das casas e tal, não sei o quê, quando na verdade o local em si afetado já não existe mais, né? Bento Rodrigues foi varrida pela lama, então era uma vila com 200 casas, uma igrejinha, uma pracinha, uma mercearia daquelas de interior que vende de tudo, que não existe mais. Alguns distritos em volta, como Paracatu, foram atingidos, as casas estão lá, mas as pessoas realmente tinham dificuldade para que chegasse alimento, água e tal, então esses realmente precisavam de ajuda. Mas eu acabei que, com o auxílio da defesa, tive que fazer umas 4, 5 ligações para chegar nas pessoas certas, e eles me direcionaram para o Centro de Convenções de Mariana, que era onde o material estava chegando. Então, basicamente, o que eu acabei fazendo lá
foi ajudar a armazenar água, carregar a caixa, ajudar as caminhonetes que estavam levando suprimentos, né, cestas básicas e tal, para Paracatu, carregar essas caminhonetes 4x4, também de voluntários. Assim. Para mim, a grande bênção dessa viagem foi ver a mobilização das pessoas, né, como o povo brasileiro, em geral, né, do Brasil todo, é solidário, né, e se envolve nessas campanhas doando, dando, né? E não só com suprimentos, com dinheiro, né, mas do seu tempo, né, que não foi o meu caso, mas assim, eu passei uma semana lá, eu estava de férias. Agora, uma família que eu vi do Rio de Janeiro, eles alugaram um caminhãozinho 608D, baú, conseguiram que os seus amigos, os seus parentes, o pessoal da rua, da comunidade doasse muita coisa, muito suprimento, muita cesta básica, água e material de higiene pessoal, encheram o caminhãozinho e saíram na sexta-feira, que era um feriado, né, no Rio de Janeiro. Em Minas não era feriado, mas era feriado em São Paulo, feriado no Rio de Janeiro, o Dia da Consciência Negra, e saíram dirigindo 600 quilômetros sem saber onde iam ficar para poder chegar lá e distribuir os bens. Quer dizer, então essas coisas, e você vê a atitude das pessoas, a gratidão nos olhos, né? Então esse meu amigo me falou assim, o que moveu esse amigo? Eu falei assim, quando você chegar lá e você encontrar uma pessoa que perdeu tudo, dá um abraço nela por mim. Né? São essas coisas, né, que às vezes é mais importante, né? O carinho, o afeto, né, o conforto, né, de estar do lado da pessoa num momento difícil, é que moveu o coração desse meu amigo e que me inspirou para estar lá. Então eu me senti muito abençoado, porque acho que eu não ajudei tanto quanto eu poderia, ou como eu imaginava, na verdade, que eu ia ajudar, mas, por outro lado, eu fui realmente muito abençoado pela experiência em si. Então, eu realmente aconselho, né? Quem tiver uma oportunidade por ver esse cavalo passando selado, não deixe de montar nele, porque você vai ser muito abençoado, né? Com certeza. Fala, você ia falar. Não, eu vi uma foto sua no Facebook que você estava assim, elameado, né? Não sei em que situação você tirou, mas você tirou, foi assim, putz, ele está em Mariana no meio do caos. Acho que talvez essa na hora que eu estava tentando chegar em Bento Rodrigues, que tinha barreira, que não foi dava aquela para chegar. ilha que você foi de moto até lá. Que eu fui de moto até lá. E os policiais me receberam assim com toda a educação e tal, mas sei lá, não adianta nem tentar seguir em frente, porque você não vai chegar em lugar nenhum, né? Não existe mais nada lá. Mas isso que você falou, Bergantin, é a história da gente, é resultado de oração, né? Porque, como eu comentei com vocês, assim, há muito tempo atrás, né, eu venho procurando, né, por conta daquilo que você falou, né, o mal habita na gente. Muitas vezes a gente faz aquilo que a gente não quer fazer, né, como Paulo dizia, né? E então, assim, a minha oração tinha sido, Senhor, me ajuda a ser um ser humano melhor e tal. E aí Deus dá essas oportunidades pra gente, né? Porque quando ele falou isso assim, e eu conhecendo o coração desse meu amigo, é um cara que eu conheço desde 1980, que eu sei que é um cara assim, sincero, ele queria estar lá, eu sei que ele queria estar lá. E quando ele falou isso assim, nossa, quando eu falei assim, pô, eu vou estar lá por você. Sabe quando você olha no olho da pessoa, é o mesmo sentimento quando você olha pro olho de uma pessoa grata, né? Como eu vi alguns lá, até mais voluntários do que desabrigados, porque eram poucos desabrigados que iam no centro de convenções para buscar roupa e tal, porque alimentos eles estavam supridos nos hotéis e pousadas que a Samarco colocou, o pessoal, né? Mas quando eles viam a minha história, falaram assim, poxa, você veio de São Paulo para ajudar, né? E você olhava nos olhos da pessoa, que você sentia aquele olhar de gratidão para você, é aquela sensação de que Deus está na pessoa te agradecendo, aquele olhar de Jesus para você no próximo. Sabe aquele sentimento? Eu senti... E é recíproco, né? É recíproco. Porque esse camarada que está lá, ele olha em você e fala assim, poxa, mas você veio. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque cria aquela coisa do sentimento da presença de Deus. Quando eu olhei, então, a primeira vez que eu senti isso foi quando eu olhei no olhar do meu amigo e falei assim, eu vou no teu lugar. Eu senti nele uma gratidão tamanha que eu falei assim, nossa, eu acertei, estou fazendo a coisa certa. Você encontrou com ele depois, ou não? Claro, você teve oportunidade? Claro. Não, ele me ligou quando eu estava lá, que assim, a gente conversou.
Quando voltei, fomos almoçar no mesmo restaurante em Osasco, um restaurante simplesinhos, daqueles de bairro de Osasco, lá na Vila Pestana, onde surgiu a ideia. Ele falou assim, agora nós vamos marcar o almoço de volta para você contar como foi a história, né? Então, assim, eu fui muito abençoado. Acho que é uma coisa que não tem como explicar isso. A gente tem que sentir. Na terça-feira que eu tentei chegar lá em Bento Rodrigues, eu peguei a estrada e passei pela usina, passei pela Samarco, pela instalação lá que rompeu. E aí você para na estrada e você vê aquele mar. Só para ficar claro para o pessoal que você foi de moto. Eu fui de moto, porque eu não tenho carro, eu que só ando de moto. Há mais de 10 anos que eu não uso carro. Foi de moto. Né? Mais de 15 anos. Então o que acontece? Na verdade, você para ali na estrada e você vê aquele mar, é um mar de lama realmente, é uma coisa que para você ver a outra margem é longe, entendeu? E lama. Que onde era o rio? Onde era o rio? É o leito do rio. É o leito do rio, virou lama ali, né? Então assim, e já começou a endurecer lá em volta, né? Quer dizer, agora já deve estar tudo duro. Eu estou falando coisa de... Eu saí de lá no dia 21 de novembro. Né? Então já faz mais de 10 dias. 10 dias mais. Então, é muito triste. É uma sensação assim de te dar um aperto no coração de ver aquilo, porque... Aquilo não volta mais ao que era. Não volta mais ao que era. E o pior é quando a gente começa a refletir sobre o motivo de tudo isso, né? Que é aquilo que a gente estava discutindo no almoço, né? Que assim, é a ganância. Né? Sim. É uma coisa de assim... Ganância e irresponsabilidade. Irresponsabilidade, quer dizer, aqueles que a gente estava falando, né? Que é coisas das quais nós precisamos nos libertar. Né? Libertar ainda que tardia. Né? Vamos nos libertar da ganância, da falta de cuidado com o próximo, porque assim, é uma tragédia anunciada. Eles sabiam desde 2013, com o laudo da auditoria que foi feita interna, né? Que a usina precisava de manutenção, porque em 2012 caiu o preço do minério de 100 para 50, eles tiveram a brilhante ideia de aumentar barbaramente a produção, porque a margem ia cair, mas manter o mesmo volume em dólares, aumentaram a produção e não fizeram nada para reforçar a barragem, porque o aumento de dejeto, de rejeição, de material de rejeição, começou a se acumular lá e é óbvio, né? Aconteceu o óbvio, quer dizer, é a ganância, né, para continuar ganhando cada vez mais, e assim, a falta de até uma certa inteligência de saber que aquilo ia gerar um prejuízo absurdo. Quer dizer, se eles gastassem 10% do que eles vão gastar só com as multas, né, em manutenção da represa, essa tragédia que nós estamos vendo, que é uma tragédia ecológica no Brasil, que nunca teve outra, né? Dessa magnitude, né? não. Sim, tem também essa questão de nenhuma preocupação com a criação, né? Com a criação. Né? Vamos colocar assim, desde a graminha, né, da beira do Rio Doce, né, a todo o universo do rio, né, e o ambiente todo. Porque exatamente. Não se tem o menor... Então, ali tinham agricultores vivendo daquilo lá, entendeu? Você vê, eu tirei umas fotos, você perguntou as fotos, né? Eu postei algumas fotos. Eu vi algumas fotos. De animais perdidos, entendeu? Que não sabiam para onde ir. Quer dizer, tem pequenos agricultores, pecuaristas ali naquela região, aquilo acabou tudo, acabou a fonte de renda deles. Então, assim, é muito triste, porque, comentei com vocês no almoço, né, que a Miriam Leitão fez uma matéria interessante sobre como é que chegou-se nisso, né? Que eles viram o preço do minério de ferro aumentar em 2004 até 2011 de $5 para $100. Então eles lucraram muito e nesse período todo eles não fizeram nenhum investimento no meio ambiente, nenhum. É de lá que eles tiram o dinheiro, aquela coisa que a gente estava falando. Eles estão matando a galinha dos ovos de ouro. Né? Quer dizer, associada à ganância, nós temos uma falta... É uma atividade predatória. Totalmente predatória. Ou ela é deliberada, ela né, é predatória, destrutiva, né? Ou é burrice, né? Burrice. Mínimo de inteligência. Em termos de negócios. Em termos de negócio, foi um tiro no pé, né? Uma burrice assim, terrível. Assim, eu vi a grande maioria dos voluntários eram membros de pequenas igrejas locais, que estavam lá, assim, né, doando o seu tempo, a sua energia, a sua saúde, o seu amor. Porque assim, a gente recebia lá pessoas, né, que alguns desabrigados e outros parentes de desabrigados,
que estavam lá desesperados. Você imagina o que é você, a tua vila, né? Você cresceu lá, né? Tua vilazinha, as 200 casas, o teu vizinho, né? A tua pracinha. Você nunca mais vai ver aquilo na tua Você não vida. perde só as coisas que são importantes, né? são Vamos- importantes. Não, cara, é que às vezes tem esse papo, não, mas é só as coisas. Cara, é sua casa, é sua cama, é sua geladeira, o lugar onde você mora, você não tem mais. Você perdeu tudo. Seus símbolos, É, né? então, mas sua você sua perde memória. também. Sua memória. Você Né? perde isso, a sua história. Né? O lugar onde eu cresci, os meus amigos, a minha rua. E, cara, isso aí foi arrancado. Então o que acontecia? Para esse pessoal foi mais barro, porque assim, eu fiquei só uma semana lá. Essa turma, esse pessoal é de lá. Eles estão lá desde o dia da tragédia e vão continuar lá, esses irmãozinhos, né, das igrejas locais lá que estão ajudando, que recebem as pessoas e que as pessoas choram e a gente acaba chorando junto, né, porque você não consegue, é muito peso. Né? E, então o que eu vi de legal é isso. Né? Cristãos verdadeiros, independente de se frequentam igreja ou não, né? Mas que estavam lá realmente dando da sua disposição, do seu apoio, até enfrentando coisas, né? Podemos comentar a história do sapato, por exemplo? As estranhezas. As A vida como ela é. né? Pois é, o que, assim, o primeiro dia que eu cheguei, eu estava trabalhando na água, porque tinha muita água realmente, para armazenar, e o pessoal estava com dificuldade de colocar aquilo de uma forma organizada, estava muito espalhado e tal. Mas tinha o setor dos sapatos, né? Doação de sapato. Então, assim, você tinha milhares de sapatos, né? E aí uma hora que o trabalho da água não poderia progredir, porque nós estávamos esperando uns madeirites que a Samarco ia mandar para a gente empilhar os galões de água para eles não caírem, né? E aí eu perguntei o que eu posso fazer. Você pode ajudar lá nos sapatos, né? Que assim, doaram milhares e milhares de sapatos. Aí eu vi a turma de sapato trabalhando com luvas descartáveis, ok, normal, porque você está trabalhando com sapato usado, pode ter germes ali, né? E com máscara. Eu falei, não, máscara? Por que máscara, né? Aí eu cheguei perto e eu percebi, né? São milhares e milhares de sapatos usados juntos. O cheiro que aquilo exala é um negócio terrível, né? Que coisa. E aí, assim, eu fiquei lá, eu consegui ficar no máximo 2 horas naquela atividade porque eu não aguentei mais. E por sorte chegou o madeirite e eu voltei para a água, né? Mas eu vi irmãozinhos lá que estavam lá trabalhando há horas e continuaram, entendeu? Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Falando de cheiro, né? Assim, ali, quer dizer, o rastro é de morte, né? De muita coisa, de gente, infelizmente, não é? Mas da criação, né? Quando você chegou lá, tem um cheiro, né? Isso assim, diferente, por exemplo? Na verdade, tem assim, a atmosfera pesa, né? Uma atmosfera. A atmosfera pesa. Quando você olha, porque quando eu cheguei na cidade, Mariana não foi afetada. O Bento Rodrigues fica a uns 50 quilômetros do centro histórico de Mariana. Então lá você não vê, você vê uma movimentação e tal, mas você não vê assim nenhuma cena desoladora, vamos dizer assim. Como é quando eu fui para Bento, eu tentei chegar em Bento Rodrigues e passei nas portas da Samarco na estrada. Aí é feio, porque você olha aquilo tudo, você sente um peso de que ali tinha uma natureza que agora está morta, né? Então você sente uma coisa na atmosfera ruim, né? E aí você vê os depoimentos, né? Que assim, eu acabei vendo muita coisa, porque eu chegava, eu fiquei em Ouro Preto, que é 10, 15 quilômetros, eu tentei ver na ocasião pousada em Mariana, não tinha, justamente porque os desabrigados estão alojados. Ocupando, né, esses pois é, e acabei descobrindo uma pousadinha lá, simples, em Ouro Preto. Eu sou grande, não tinha cama de casal, dormi numa cama de solteiro, mas tudo bem, né? Tinha que ser de casal e mesmo assim o Marco tem que dormir na diagonal. Tem que dormir na diagonal, né? Mas tudo bem, pelo menos não dormir no chão, né? E foi uma pousadinha simples, mas confortável e tal, e ia todo dia para Mariana. Agora, Mariana, você não via nada disso. Quando você vai para ver a coisa no local, te dá aquela sensação ruim. Aí o que aconteceu? Eu chegava de noite, cansado em Ouro Preto, eu ligava a televisão para ver as notícias. Porque a gente estava no meio, no olho do furacão, a gente não ficava sabendo de tudo que estava acontecendo. Mas eu vi, por exemplo, reportagens, né, de história de um corpo de uma criança de 7 anos, chegando o corpo intacto nas pedras, sei lá, 15, 20 quilômetros para baixo. Entendeu? E aí, assim, esse pessoal que está lá na Defesa Civil
lidando com essa situação, aí realmente é muito complicado, né? Então, ainda a pessoa fala assim, poxa, ainda sorte que nós encontramos, né? Sorte porque a família vai poder enterrar, né? Porque tem gente desaparecida até agora, Sim. entendeu? Sim. Que os parentes não podem nem enterrar os seus Pela mortos. dimensão da coisa. Pois é, então quando eu estava comentando risco com um de não amigo daqui, encontrar. ele estava dizendo o seguinte, falou assim, pô, o que nós temos lá naquela região agora é uma mini Pompeia soterrada. Então é muito triste, eu só espero que isso não aconteça de novo, né? Agora, Marco, a gente está dando nosso tempo. Interessante. Eu imagino que foi uma semana que você viveu uma experiência inédita na sua vida. Você que já teve, nas nossas corridas, você relatava muitas das suas aventuras de viajar e coisa por aí. Mas essa semana eu imagino que foi uma semana muito significativa na sua história de vida. Foi. Você tem alguma situação que você viveu naquela semana, alguma percepção assim que te marcou? Eu imagino que deve ter tido algumas, pelo menos, mas alguma assim pra gente terminar o nosso papo, você compartilhar alguma coisa que você viu, que você percebeu, tanto no contexto externo quanto internamente na sua vida, enfim. Então, Antes de você só falar da minha parte, assim, uma palavra que você usou, do Sobral, e que eu uso de quando em quando, e é algo que você fez, né? O Sobral inspirou você. Eu gosto muito dessa expressão, e eu tenho muita gente que me inspira muita coisa. E quando te vi lá, você também me inspirou. E eu, antes da sua fala, eu diria assim, né? Que Deus nos dê amigos e que dê amigos a muitos e a muitos que inspirem-nos para o bem. Não, somando a isso que você está falando, Carlão, eu diria o seguinte, que amigos, na minha opinião, é o maior patrimônio que nós temos na Terra. Concordo plenamente. Eu acho que sem amigos não dá, né? Acho que Deus age em nós por intermédio dos amigos também, né? E, então, assim, isso para mim foi... Agora, o que me tocou muito, assim, foi um senhor que eu conheci lá, que estava também como voluntário, ajudando a montar as pilhas de sacos de arroz. Eu encostei lá para ajudar, ele começou a conversar comigo e ele me contou a história dele, né? De onde você é? Então, eu falei, eu sou daqui de perto de Mariana, vim de bicicleta e tal. Eu falei, o que você faz? Ele falou assim, pois é, eu tinha um negócio de sucata, né? Tipo um ferro velho, né? Que ele comprava placas de computador antiga por causa do cobre e tal, e camas de ferro velhas de hospitais, tudo que tivesse metal e tal, e revendia aquilo a preço de metal. Só que ele era um cara simples, então ele não tinha um armazém, ele colocava tudo na casa dele. Então a casa dele era um monte de entulho. E os vizinhos se incomodaram com aquilo e entraram com uma queixa na prefeitura. A prefeitura foi lá, porque era uma área residencial, confiscou todos a sucata dele, foi para leilão e ele perdeu tudo. Então eu falei, como é que você está fazendo para viver? Eu faço pequenos bicos de trabalho de eletricista, pedreiro e tal. E eu falei, pô, e o cara está aqui, quer dizer, ele está ali dando o tempo dele para ajudar o próximo. Quer dizer, ele não perdeu a esperança no ser humano, embora tenha perdido tudo. Os seus vizinhos fizeram com que ele perdesse tudo e o cara se curando, servindo. Gente, isso para mim foi uma lição. Eu falei assim, nossa, o cara, ele não perdeu a esperança no próximo, no ser humano. Eu também não vou perder, né? De que uma Samarco da vida nunca mais vai fazer isso. Que eu acho que o ser humano tem, né? Perspectiva de melhorar, sim. Né? Então, para mim, isso foi uma lição incrível. Eu tive várias outras, mas a que eu me lembro assim, que me marcou mais foi essa. A história desse camarada. As histórias das pessoas, né? são impressionantes, é muito legal. Herói, né? São os heróis anônimos. Exatamente. Né? Isso. Que legal. Marco Fiardi, muito bom ter você aqui. Obrigado por você compartilhar a sua rica experiência lá em Mariana, essa semana que você passou lá. E que essa camisa aí, e que essa mensagem ela seja um lema do brasileiro para todos nós em todo o tempo. Amém. Mas é isso. Que nós nos libertemos dos nossos próprios escravizantes, que nós... Das nossas próprias algemas. Das nossas próprias algemas. De nós mesmos. De nós mesmos. Verdade. Pessoal, até a próxima quinta-feira, se Deus permitir, a gente está aqui no Papo na Rede. Marcão, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Daniel Choi, muito bom. Obrigado, irmão. Tchau.